Olá a todos, sejam bem-vindos ao Planeta Cripto. Eu sou a Akira. Esse vídeo aqui vai ser para atualizar vocês sobre o que está acontecendo nos últimos dias. Então a gente teve muita coisa acontecendo, envolvendo aí a FTX, a Binance. Vou também atualizando vocês sobre o que está acontecendo aqui no gráfico. E também vamos falar sobre os dados que foram realizados hoje lá nos Estados Unidos sobre a inflação e o que a gente pode estar esperando disso. Então, se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, para o YouTube estar recomendando o meu vídeo para vocês e vocês ficarem por dentro do que está acontecendo no mercado. E também dá aquele triplo C, curte, comenta, compartilha, que isso ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos para pessoas que ainda não conhecem o canal. Então vamos lá. Primeiro vamos começar dando uma olhada aqui no Bitcoin, né? Então, nos últimos dias aí, tem acontecido uma grande treta aí entre a Binance e a FTX. Para quem não sabe, a FTX estava envolvida num caso, ela estava sendo investigada pelo regulador americano. Então eles estavam de olho no que a FTX estava fazendo, porque o que exatamente aconteceu que ninguém fala? A FTX, eles tinham o, o fundo que ficava o dinheiro guardado dos investidores deles. Só que o que exatamente acontecia? Lá, nessa carteira que eles tinham, que na verdade deveria ser o dinheiro que está dentro da corretora, que os investidores botaram lá, eles estavam utilizando esse dinheiro para poder fazer alavancagem. Então eles alavancavam e compravam outros projetos. Então eles diziam que eles possuíam cerca de acho que 3, 4 vezes do que eles realmente tinham em posse deles. Então era cerca de, se eu não me engano, eles tinham cerca de aproximadamente 10 bilhões de dólares, sendo que na verdade eles só tinham 2 bilhões de dólares em posse. Então eles alegavam que eles tinham essa quantia de dinheiro, sendo que na verdade esse dinheiro não era deles, eram dos investidores que tinham dinheiro na corretora e a corretora utilizava o dinheiro desses investidores para alavancar. Então isso já vinha aí tomando uma certa proporção, eles já estavam sendo investigados por isso. O que aconteceu? O CZ simplesmente tacou a merda no ventilador, por assim dizer. Tinha, eles já tinham FTT, o CZ tinha bastante FTT, a Binance tinha em posse bastante FTT, porque, para quem não sabe, a FTT, na verdade, nasceu de dentro da Binance, foi um projeto que nasceu dentro da Binance, então a Binance tinha bastante FTT comprada, então ele sabendo da merda que estava acontecendo, ele tinha bastante FTT, ele resolveu só dar aquele empurrãozinho aí para já degringolar tudo, que já estava perto de acontecer, e ele não ser o último a apagar a luz quando sair da sala. Então ele simplesmente aproveitou e ele foi o primeiro a vender aí, porque viu que já não tinha mais jeito para FTX. Então basicamente foi isso aí que aconteceu. E de quebra, eles tinham um competidor do mercado, né? Então foi isso que aconteceu. A FTX estava, sim, brincando com o que não deveria estar, brincando com o dinheiro dos investidores, e foi isso que levou eles à falência. E eles são o quê? A segunda maior corretora do mundo de criptomoeda, então isso balançou muito o criptomercado e eu acho que a gente vai demorar um pouquinho para poder se recuperar. Mas voltando aqui pro gráfico, vamos dar uma olhada aqui no gráfico que aconteceu. Então foi aqui começou a bagunça, né? A gente estava até lá no Telegram, no dia eu até comentei que o CZ, a Binance tinha avisado que ia comprar a FTX e o preço pegou, começou a subir, subiu. Subiu, acho que foi 5%, 4% num candle só. E depois começou a vir as notícias ruins, que foi justamente da insolvência da FTX e os rumores aí que a Binance não iria realmente comprar, o que realmente acabou acontecendo. Então, vocês vão ver aí muita gente falando no Telegram, vão ver outros influencers falando, ah, nossa, eu avisei, blá 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 blá, eu avisei isso e aquilo, né. Cara, só tem como ter saber que isso aqui aconteceria se você trabalhasse junto com o CZ. Então, esses caras que estão falando isso pra vocês, eles estão enganando vocês. Talvez eles não saibam disso, eles estão enganando a eles mesmos, porque simplesmente não tinha como saber como uma coisa dessa iria acontecer.
Poderia ter gente falando aí, o mercado vai a 12 mil dólares, vai a 10 mil dólares, 3 mil dólares. Mas e com qual é o embasamento? Para cada movimento no mercado, a gente tem que entender que para esse movimento acontecer, ele precisa de um catalisador. E um catalisador é o quê? É um primeiro acontecimento que vai começar a dar motivação para os traders estarem abrindo ou fechando alguma posição. Então é aí que tudo começa, é com o catalisador. E o catalisador para o Bitcoin ir lá visitar os 15 mil dólares foi o quê? Foi esse acontecimento com o FTX. Então é isso que vocês têm que entender. Não existe previsão do futuro e você não teria como saber disso daqui sem você fazer parte do grupinho fechado deles lá na Binance. Então, se você alguém ouvir falando para você que, não, eu avisei tal, simplesmente corta o contato com esse cara, porque ele provavelmente não tem boa índole e deve gostar de enganar os outros, que é basicamente isso que boa parte desses influencers de cripto fazem com vocês. Eles enganam vocês passando uma visão de que dá para prever o futuro e aí eles vendem um curso mentiroso para vocês. Essa é a verdade e eu estou falando isso aqui porque como o canal é pequeno, não vai dar tanta, tanto engajamento assim, então eu posso falar o que eu quero. Porém, né, a gente também tem que maneirar para não botar o nome de ninguém no meio, senão a coisa pode ficar feia pra gente, né? Então vamos continuar aqui. Dando uma olhada aqui no gráfico. A gente perdeu aqui aquele suporte, né? Outra coisa importante aqui, pela primeira vez, a gente perdeu um fundo da zona de capitulação do bear market. Eu não esperava por isso. Realmente não esperava por isso. Esperava que fosse seguir o padrão, né? Mas a gente está no ano de quebra de padrão. Então a gente perdeu, pelo menos aqui no diário, a gente perdeu o fundo do bear market que foi ali na região dos 17.600, que foi onde deu aquela primeira agulhada. Então a gente perdeu aquele fundo e foi buscar a zona lá dos 15 mil dólares. Então a gente pode estar dizendo aí que na verdade essa daqui é a pior. É o pior bear market que a gente já teve, porque nunca teve um bear market que a gente chegou a perder um fundo de zona de capitulação, um fundo global. Global não, um fundo numa zona maior no diário. Então isso daqui realmente é a primeira vez que a gente está tendo isso daqui. Então vamos pular aqui para os indicadores de sentimento. Vamos baixar o tempo gráfico para a gente poder ver o que está acontecendo no curto prazo. Então os indicadores de sentimento. O preço foi caindo a partir dessa zona aqui, certo? Quando a gente perdeu o suporte, o long short rate começou a cair junto com o preço, então a gente saiu de 3. A gente saiu de 3 para 2, a gente está em praticamente 2 long short rate agora. Então, só que o que aconteceu aqui? Esse long short rate começou a subir, porém ele começou a subir por causa de posições de short sendo fechadas. Então vocês podem ver aqui o comportamento do opportunities. Então isso daqui demarcou pra gente que provavelmente a gente estava realizando, a gente está realizando um falso rompimento aqui. Então isso daqui, todo esse movimento aqui, provavelmente a gente está vendo um falso rompimento para baixo e a gente pode ver aí se o Bitcoin começa a consolidar. A gente pode ver ele voltando para os patamares mais acima. Então, long short rate caindo. Antes estava com. Agora o long short rate está caindo, com o opportunity subindo. O que para a gente é um bom sinal, né? É um sinal aí de que o preço está tentando formar uma bear trap. E a gente pode ver, a gente tem uma boa probabilidade de ver ele fazendo esse rompimento de volta aqui para cima para formar uma armadilha. Então a mesma coisa aqui, que no 4 horas as sardinhas estavam comprando, né? Estavam comprando. Porém, como vocês podem ver aqui, ó, o opportunity caindo e o que eu falei para vocês no último vídeo. Isso aqui, essas sardinhas comprando, na verdade, são posição de short sendo fechada. Então eles estão fechando posição de short e eles estão realizando compra no mercado. Por isso que quando vocês veem o CVD da sardinha subindo, vocês têm que também olhar o Open Interest para saber se eles estão realmente longando ou se eles estão simplesmente soltando posição de short. O que aconteceu aqui foi, aqui ó, como vocês podem ver, uma realização massiva de short, dando que o long short rate subiu. Então é assim que a gente deve interpretar esses indicadores. Um influencia no outro. Mas o principal de todos aqui, ó, Open Interest. A gente também teve aqui, ó, teve muita venda. A gente teve muita venda no mercado. Vocês podem ver o delta de venda aqui, ó. Não dá nem para contar isso daqui direito. A gente tem que abrir de novo no diário para poder contar isso aqui. Mas aqui não deve ter tido menos aí de 4, 5 bilhões de dólares de venda no mercado.
A gente está tendo agora cerca de 400 milhões de compra no mercado, 392 aqui o valor exato. E a gente também teve bastante liquidação aqui, né? Olha aqui. A gente teve quase 80 milhões de liquidação nesse candle aqui. Então, nesse furo aqui, a gente teve quase 80 milhões de dólares em liquidação. Isso é muito, tá? Isso é muito. A gente não viu isso aqui, ó. Tinha bastante tempo. Na verdade, isso daqui eu acho que tá errado. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos ver. Input. Vamos tirar a FTX daqui. Pronto. Como vocês podem ver, a FTX, né, também passando dado errado. A FTX passando dado futuro errado. Então vocês já podem ver aí que também é outro indicador aí de que eles não eram nem um pouco confiáveis, né? Então vamos ver aqui, na verdade a gente teve cerca de 50 milhões de dólares liquidados, o que a gente não via aí desde, não faço nem ideia, então deve ter muito tempo que a gente não tem uma liquidação tão grande. E outra coisa muito importante, a nossa taxa de financiamento. Eu ainda não fiz um vídeo explicando sobre o que é a taxa de financiamento, mas você, que com certeza faz parte do nosso Telegram, né? Você que está aí assistindo o vídeo, você deve fazer parte do Telegram, você tem que fazer parte do Telegram. Então, eu já falei muitas vezes sobre a taxa de financiamento. Como vocês podem ver aqui, a taxa de financiamento ela caiu para um nível que nunca antes foi visto. Caiu para 0,12, menos 0,12. O que isso aqui significa? Significa que isso daqui vai pegar a sua margem e multiplicar por 0,12, menos 0,12. O que significa? Significa que vai pegar o teu valor de margem que você tem atualmente e vai subtrair do valor da tua margem menos isso daqui. Na verdade, isso aqui deveria ser uma porcentagem, né? Não sei porque isso aqui não está em porcentagem, mas vai subtrair uma porcentagem disso daqui. Então, digamos que você estava shortando aí com $1 milhão, você estava shortando durante esse movimento aqui, com essa taxa de financiamento desse jeito aqui, você estaria perdendo cerca aí de mais de $10 mil a cada vez que isso daqui atualizava. Então, isso daqui atualiza de cerca de acho que é de uma em uma hora que eu me lembro, que a taxa de financiamento se atualiza. Então, a cada uma hora aí, quem estivesse shortando estaria perdendo cerca de $10 mil nessa posição. Então, para vocês verem como a taxa de financiamento realmente influencia muito. E quem estava shortando a FTT, eu avisei que não dava para segurar a posição por muito tempo, porque a taxa de financiamento da FTT chegou em menos 1. Então, se chegou em menos 1, o quê? Você estaria perdendo a sua margem, cerca de menos 1 não, menos 2. Estaria perdendo cerca de 20% da tua margem aí. Então, no final, acabaria não valendo a pena segurar a posição nela. Mas essa taxa de financiamento ela se trata basicamente de oferta e demanda. Então, por isso que é bom vocês terem um bom entendimento sobre isso. E se vocês entrarem lá no Telegram, der uma pesquisada lá, vocês podem ver que em alguma das conversas vai ter um documento que eu deixei lá, falando sobre como funciona a taxa de financiamento. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o suporte mais importante é que é nos 17.600 e o Bitcoin está agora tentando romper ele de volta, né? Tá tentando de volta romper, como vocês podem ver aqui, ó. Vamos até abrir aqui o Order Book Depth Overlay e vamos dar uma olhada. Então, aqui, ó, botaram ordem aqui para tentar segurar essa zona. Então, eles estão ainda colocando uma certa quantia de ordem aqui e tem um bloco de ordem ali nos $18 mil para tentar segurar o preço. Então, a gente tem que romper primeiro. Se a gente quiser pensar em qualquer tipo de alta no Bitcoin, a gente tem que romper de volta esses 17.600 e, para ser mais conservador, esses $18 mil. Aí sim a gente pode pensar aí numa reversão aí, pelo menos no 4 horas, para a gente ver o Bitcoin buscando zonas que ele perdeu mais acima. Então, o principal ponto que a gente tem que voltar a recuperar, 17.600, depois 18, e após isso, a gente tem que recuperar esse suporte aqui, ó, que a gente perdeu nos 19.300. Se a gente recupera isso daí, eu acho que aí a gente já pode tomar isso como um certo alívio no mercado, né? Que o mercado já vai ter conseguido recuperar aí os pontos mais importantes que ele perdeu nas últimas semanas. Então vamos pular aqui para SP500.
Vocês podem ver, os SP500 está subindo estrondosos 3,8%, isso é muito, tá? Para a bolsa isso é muito. Então já fazia muito tempo que a gente não subia quase 4%. Acho que nem tem isso aqui. A última vez que a gente subiu isso foi... Nossa, nem aparece aqui, deixa eu ver. A última vez que a gente teve um valor próximo disso foi quando a gente subiu aqui 6%, né? Lá na época, depois do fundo do Covid. Então a gente não subia tanto assim desde então. Então vocês podem ver aqui, por que isso aconteceu? Porque hoje a inflação americana ela veio abaixo do esperado. Então ela estava sendo cotada para vir em 8% nesse mês. E o que aconteceu? Ela caiu para 7,7%. E o que eu tenho avisado? A inflação americana já está revertendo. Por quê? Porque o supply de dinheiro, como eu mostrei nos últimos vídeos também, vê aí, tem 2 vídeos que eu falei sobre isso, se eu não me engano. O suprimento monetário dos Estados Unidos, ele inverteu a curva também. Então, por isso que vocês vão ver aí a inflação caindo bastante nos próximos meses, justamente por causa disso. E a inflação caindo abaixo do esperado esse mês é uma ótima notícia. Então, provavelmente a gente vai começar a ver isso acontecendo. E isso vai dar menos aval para o Fed continuar subindo fortemente os juros deles. Então, provavelmente, a gente vai ver aí mês que vem os juros americanos eles aumentando em 0,5% de pontos base, o que vai ser basicamente aí a narrativa para o mercado formar o fundo, pelo menos formar o fundo dele, né? O mercado, todos os mercados eu digo, que é isso que estava todo mundo esperando, o Fed parar de subir a taxa de juros e a gente vai parar a subir de cerca aí, agora a gente está em 4,25%, ou 4%, se eu não me engano, eu não me lembro, me corrijam se eu estiver errado. Então eles vão subir mais de 0,5%, e que vai ser aí, ao meu ver, mais que suficiente para poder segurar a cagada toda que eles fizeram. Então, o mercado estava esperando isso acontecer já fazia bastante tempo, e por isso que a gente está vendo esse movimento de estilingada para cima. Então, é bom a gente ficar de olho nisso também. Aqui, ó. Próxima resistência aqui no diário do SP500 é aqui, nos 3.900, 3.940, que foi a zona mais importante que ele perdeu. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí para ver o que ele vai fazer depois disso. E ele também tem que, se a gente quiser ver alta em mais longo prazo no SP500, a gente tem que ver ele recuperando esse canal aqui. Recuperando não, ele rompendo para cima esse canal, que ele já vem formando aí desde o ano passado. Então se a gente rompe isso aqui para cima, vai ser um ótimo sinal para a gente, tá? DXY. DXY aqui também, perdendo fundo. Então o DXY não perdeu nenhum fundo durante esse ano e agora ele está perdendo os fundos. Então isso é um bom sinal também para os ativos de risco, é um ótimo sinal. E pode ser aí que a gente veja esse padrão aí acontecendo ano que vem. A gente subiu parabólico esse ano, talvez a gente pode ver uma queda mais acentuada ano que vem. Talvez não na mesma proporção que aconteceu essa subida, mas a gente pode ver que ano que vem talvez a gente tenha uma boa melhora no mercado de risco com a inflação dos Estados Unidos caindo bastante. Vamos dar uma olhada também na dominância do Bitcoin. A única coisa que não me deixa confiante no fundo do Bitcoin é isso daqui. Não tem como o Bitcoin formar um fundo e ter força para subir de volta se isso daqui está acontecendo. Dominância abaixo dos 40%, isso daqui é totalmente inaceitável para o Bitcoin demonstrar força. Então o Ethereum, como vocês podem ver aqui, o Ethereum está subindo 20% hoje, enquanto o Bitcoin está subindo 10%. Então o Ethereum está subindo o dobro. Vocês podem ver aqui, olha aqui. Em relação ao Bitcoin, o Ethereum está subindo mais de 8%. Então o Bitcoin não tem como ter uma recuperação significativa e dar confiança para a gente que ele vai realmente se recuperar enquanto isso aqui estiver acontecendo. Então, por mais que os indicadores de sentimentos estejam bonitos, estejam se comportando bem, a gente pode ter aí mais um período bem
ruinzinho para o mercado, enquanto isso daqui continuar acontecendo. Porque isso aqui significa o quê? Mesmo isso daí acontecendo, toda essa merda acontecendo, as pessoas estão preferindo correr para as altcoins, mesmo que o Bitcoin esteja mais barato do que elas. Então o Bitcoin está barato. O Bitcoin está muito mais barato que as altcoins. Como vocês podem ver aqui pela dominância dele, ele está mais barato que as altcoins. E isso daqui caindo dentro do bear market, isso daqui não é nada bom. Isso aqui não é nada bom para a gente ver o Bitcoin formando fundo. Então o Ethereum ganhando força na frente do Bitcoin, eu sinceramente acho que a gente vai ter aí mais um período pro criptomercado aí que não vai acontecer muita coisa. Porque o que vai acontecer é simplesmente o Bitcoin ficar lateralizando até ele ganhar força e tomar a frente aí do mercado novamente, que esse é um movimento natural. E a gente não tem como ver o Bitcoin ganhando força enquanto a dominância dele não subir. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Opa, não, ainda não terminou. Tem outra coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é isso daqui, ó. Aqui, através do CryptoQuant, eu já apresentei para vocês essa plataforma. Quem não assistiu o vídeo, assista aí. Eu falando sobre análise on-chain. Então, essa plataforma aqui é uma plataforma que mostra dados on-chain. Para quem não sabe o que significa dados on-chain, dados on-chain é basicamente são os dados que a gente pode ver diretamente na blockchain. Então, essas plataformas aqui, eles compilam os dados da própria blockchain e eles criam esses indicadores aqui para poder ter uma forma mais fácil de você poder ler esses dados que são recebidos de qualquer blockchain, por exemplo, a blockchain do Bitcoin. Então aqui, isso daqui é um rastreio da carteira da FTX dos Estados Unidos e também da carteira da Alameda Research. Então, como vocês podem ver aqui, a balança da FTX agora é cerca de 746 milhões. Então, para o que era quase 10 bilhões, 746 bilhões é uma queda aí de mais de 90%, né? Então a FTX perdeu basicamente quase 10 vezes aí o que tem aqui agora. Então eles estão falidos, né? Isso aqui já é uma declaração de falência. Uma companhia perder tanto dinheiro assim não é nada aceitável. E, como vocês podem ver que cerca de 23% desse valor está em FTT. Então, já era, né? FTT também vai ser outra moeda aí, vai virar uma meme coin, porque ela simplesmente não tem mais uso. Agora vocês podem ver aqui, ó, a FTX dos Estados Unidos já está mais bem distribuído. Eles têm mais Ethereum do que o SDC. E como vocês podem ver, eles não têm FTT. Então o FTX lá dos Estados Unidos, eles não têm FTT. Para vocês verem como a sacanagem estava na corretora aí fora dos Estados Unidos. Então vocês podem ver que eles têm até aqui, ó, a BRZ, que é uma moeda pareada no real. E, opa, vocês podem estar vendo aqui, ó, a gente está tentando recuperar suporte acima de 17.600 e parece que tiraram um bloco de ordem ali dos $18.000, né? Então a gente pode estar vendo aí, pode estar rompendo aqui de volta a nossa zona mais importante. O long short de caindo junto, o open não fazendo tanta coisa, né? E a taxa de financiamento se mantendo baixa, bem baixa. Historicamente 0.02 é baixo. Tá, mas voltando aqui, carteira deve ser dos Estados Unidos. Então isso daqui para ele está mais tranquilo. E para quem está mexendo na FTX dos Estados Unidos, eu acho que não vai ter tanto problema, né? O problema vai ser na FTX global, fora dos Estados Unidos. Carteira da Alameda Research. Eles se livraram das FTTs dele. Jogaram tudo no lixo. E eu tinha falado lá no Telegram que não estava sendo... não estava aparecendo aqui as Solanas da FTX, da Alameda, por causa que estava no stake, mas não é por causa disso, é porque o CryptoQuant não, a própria rede da Solana não habilita o track de wallets por lá. Então não tem como rastrear a carteira através da rede da Solana. Não sei, não me pergunte por que, eu não sei. Então, mas não dá. A gente não consegue ver a balança deles na rede da Solana. Mas vocês podem ver aqui, ó, eles têm bastante USDC. E hoje mais cedo eles estavam
shortando o USDT. Então a Alameda tava usando, tava alavancando em short o USDT. Eles estavam com, se eu não me engano, estavam com o USDC na EAVE e estavam pegando empréstimo de USDT e vendendo o USDT para o USDC para poder shortar aí o USDT. Então por isso que a gente viu aí o preço do USDT variando muito hoje mais cedo. Então outra coisa importante que aconteceu hoje, o USDT estava numa doideira hoje e voltou aqueles food, né, do USDT. Aí houve um deságio na moeda, porém já voltou normal. E quem quer que estivesse shortando, depende muito se a Alameda já realizou a posição dela ou não. Quem estava shortando, o SDT com certeza já foi liquidado a essa hora. Mas, como vocês podem ver, eles já estão com bastante USDC na carteira, então ele já deve ter realizado a posição deles. De resto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe aí. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e fui.